Meus amigos, pedimos ao Mestre Jesus que nos ilumine a todos, a nós para os comentários da noite, o estudo que estamos levando a efeito, os temas espíritas, que são praticamente infinitos. A doutrina faz luz sobre todas as situações da vida e sobre elas, essas situações, é sempre oportuno esses comentários à luz dos ensinamentos espíritas. Não roubar é um dos 10 mandamentos da lei de Deus, segundo o Decálogo de Moisés. As pessoas ficam assustadas, preocupadas, ao observarem a corrupção que campeia nos meios públicos, aparentemente sem controle. E essas mesmas pessoas, numa autojustificativa, costumam dizer que a corrupção está na alma humana. Mas acontece que há em muitas pessoas absolutamente honestas. Há corruptos e corruptores, mas é muito grande o número de pessoas honestas. E não é verdade que a oportunidade faz o ladrão. Isso é uma grande inverdade. Há algumas inverdades consagradas, e essa é uma delas. O egoísmo caracteriza a maioria dos habitantes deste nosso planeta de provas e expiações. É o interesse pelo bem-estar próprio e exclusivo. É a frieza, a indiferença para com o bem alheio. É a ganância desmedida, o desejo de posse, tendência que parece ser exclusiva do nosso país, só parece. Essa tendência, na verdade, de corrupção é planetária. Nós estamos falando do assunto porque ele está na pauta do dia, dos dias que correm. Julga-se no Supremo Tribunal Federal um tema dessa natureza. Nos países mais desenvolvidos, os controles da coisa pública são mais perfeitos. O mau controle e a impunidade passa a falsa impressão de que no Brasil a corrupção é maior, mas é uma falsa impressão. A corrupção está em todas as partes do mundo. É parte de um segmento da sociedade mundial, desses nossos 7 bilhões de habitantes. Cabe ao governo, aos governos, criar mecanismos mais eficientes de controle. E também, e acima de tudo, pregar junto às populações o sentimento de cidadania. É o chamado controle pela consciência, para que o cidadão envolvido no sentimento de cidadania, ele passe a respeitar as leis, porque aquele sentimento de impunidade leva as pessoas ao abuso das leis, a agir ao arrepio das leis. A doutrina espírita, meus amigos, é aquele farol, aquela força incentivadora da honestidade.
pela educação espiritual que passa aos seus promitentes, que reconhecendo a sua imortalidade, nós passamos a combater qualquer sentimento de egoísmo que ainda paire em nosso coração e nos predispõe ao respeito das leis dos homens e, acima de tudo, das leis de Deus. Aqueles espíritos que jocosamente chamamos de classe média da espiritualidade, aqueles espíritos que já passaram daquelas dolorosíssimas situações de sofrimento, mas que ainda não chegaram aos patamares superiores da vida espiritual. Então, esse grande segmento de alguns bilhões de espíritos, nós os chamamos de classe média espiritual, aqueles que estão no meio termo. Quando esses espíritos reencarnam, eles assumem o compromisso, fazem um acordo com as entidades patrocinadoras da reencarnação de respeito às leis do país de reencarnação. Então, nós temos, mesmo sem conhecer as leis, um compromisso de consciência, de respeito às leis, o sentimento de cidadania. Os espíritos elevados têm muito respeito pelo chamado poder constituído, que é um esforço humano, é uma expressão de civilização. Sabemos nós, espíritas, dos prejuízos para a nossa alma, do mal proceder. Através da comunicação dos espíritos, nós sabemos, em termos práticos, as consequências do mal proceder nos nossos dias terrestres. Nós, meus amigos, podemos enganar aos homens, mas não enganamos a nossa consciência, que é Deus em nós. Nós procuramos, onde está Deus? Ele está na nossa consciência. Quando a nossa consciência nos adverte de que alguma coisa não está certa, é Deus nos dando uma inspiração para reavaliarmos os nossos caminhos, os nossos atos. Então, nós precisamos ter cuidado onde colocamos os nossos passos, porque a cada um segundo suas obras, ensinou Jesus. Muitos dos corruptos e corruptores falam em expressões religiosas, admitem participar de certas doutrinas religiosas tradicionais e chegam ao desplante, à tranquilidade, de orarem a Deus agradecendo pelo dinheiro que surrupiaram do erário público. Nós vimos isso na televisão. Um grupo de corruptos fazendo uma oração, agradecendo a Deus pelo que roubaram. É uma noção de religiosidade primitivista. É uma doutrina de homens. O livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, nos traz com muita propriedade as expressões daqueles espíritos que agiram mal na Terra e a situação de desconforto em que se viram no mundo espiritual. Porque, meus amigos, nós somos cercados por uma multidão de testemunhas. Os homens podem não estar vendo o que estamos fazendo, mas a espiritualidade sim. E aqueles espíritos cruéis divertem-se com o nosso mergulho nas trevas através
do mal proceder. Dante Alighieri, o notável poeta italiano, na sua Divina Comédia, ele diz textualmente: com dinheiro, todo não se transforma num sim. E continua Dante: e esses corruptores serão lançados a uma vala fervente no inferno para serem atormentados por demônios cruéis. Naturalmente, que é uma expressão literária, não deve ser tomada ao pé da letra, mas que traz, sem dúvida, uma mensagem de espiritualidade, apontando as consequências dos abusos que todos nós cometemos como espíritos ainda primitivos, atrasados, buscando a nossa melhora espiritual. Então, a doutrina espírita, ela fala com bastante autoridade, com bastante seriedade, porque fala daquilo que os próprios espíritos nos informam. Isso dá um embasamento notável à doutrina, que não é opinião de homens. Allan Kardec foi um codificador, ele foi um coordenador, traduzindo a expressão codificador, das informações trazidas pelos espíritos sábios, que nos trouxeram a doutrina que nós cultuamos e tanto amamos. Então, meus irmãos, essa doutrina é esse baluarte que nos torna cidadãos honestos, respeitáveis, que podemos encarar, como diz Allan Kardec em sua obra, podemos encarar a razão em todas as eras da humanidade. Nós queremos um mundo melhor? Com certeza que sim. Então, pautemos a nossa vida pela honestidade. Mas não só a honestidade diante dos homens, mas, acima de tudo, a honestidade no altar das nossas consciências. Vejamos sempre se estamos fazendo aquilo que a nossa consciência aprova. Meus amigos, não somos perfeitos, mas somos seres espirituais a caminho da perfeição. A perfeição está lá longe, mas a cada dia nós damos um passo em sua direção e vamos requintando o nosso espírito. O que nós fazemos, há uma multidão de testemunhas, homens e espíritos, acompanham mais o que nós fazemos do que o que nós falamos. Porque os nossos atos, as nossas obras, falam muito mais alto que as nossas palavras. Porque as palavras morrem no ar. E os atos edificam, constroem. Se a vida nos oferecer uma fortuna, sejamos responsáveis com esses ganhos trazidos pela vida para a nossa experimentação terrestre. Os valores pecuniários são responsabilidades que teremos que dar conta mais tarde. Quando voltarmos à pátria espiritual, faremos uma análise do que construímos, do que nos fizemos com essas ferramentas que a vida nos trouxe para o nosso trabalho e a nossa responsabilidade. Jamais, meus amigos, pautemos a nossa vida pelos egoístas e pelos usurários, que edificam um claustro para eles próprios, em detrimento da sociedade, do mundo que caminha. Nós vivemos eras complexas na atualidade. A guerra atômica foi abandonada praticamente pelos homens, e as drogas, o tráfico de drogas, vem em substituição. A
aquela ameaça nuclear que apontava o caos para o amanhã da nossa humanidade. Como não foi possível por esse caminho, veio o caminho das drogas. Então, meus amigos, tenhamos muita cautela com os nossos atos, com as nossas palavras, com os direcionamentos que damos às nossas vidas. Nós já N vezes falamos aqui daquela experiência do rei persa, que estacionou o seu exército diante do Halicarnasso para invadir a Grécia, a Macedônia da época. E ele subiu ao alto do monte e viu 100.000 tendas iluminadas, sentiu-se o homem mais poderoso do mundo. E, de repente, ele começou a chorar. Na antessala de todo rei tem um sábio, que é o seu conselheiro particular. E aquele sábio de mais majestade, o senhor é o homem mais poderoso do mundo atual, que tem um exército de 100.000 homens treinados, fortes, guerreiros, aguerridos e chorando. Isso, pois é, meu amigo. Porque não se passará nem 100 anos e nada disso mais existirá. Então, meus amigos, será que vale a pena algum pouco tempo de gáudio, de alegria, de felicidade espúria e escusa com o patrimônio alheio? Como disse lá o juiz do julgamento do mensalão, cada real furtado pelos corruptos é um leito a menos no hospital, é uma refeição a menos na mesa do pobre, para que esses indivíduos se comprazam nos desvios das verbas públicas. Então, nós olhamos isso tudo, meus amigos. Será que compensa? Não se passará nem 100 anos. Nada mais disso existirá. Toda essa coletividade que aí está desaparecerá, será tragado, absorvido pelo túmulo e lançado às esferas espirituais. E como disse Jesus, com infinita sabedoria, a cada um segundo suas obras. Nós não cremos nem admitimos a chamada salvação pela fé, porque Jesus nos deu instruções preciosíssimas. O Evangelho, meus amigos, é um manual de instruções, é um atalho entre o nosso primitivismo e a nossa grandeza espiritual. É só vivermos os ensinamentos do Cristo para transformarmos a nossa alma em direção às esferas superiores da espiritualidade. Meus queridos amigos, mas o que vem a ser o roubo? Por quê? Paira um grande porquê. Nós teríamos grande dificuldade em falar de nossas experiências pessoais. É, no mínimo, pedante falar de nós mesmos. Mas, como há um interesse que é o nosso estudo do Evangelho, nós vamos nos arriscar a sermos pedantes falando de nossas experiências pessoais. Há muitos e muitos anos passados, por uma necessidade profissional, nós saímos da cidade de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, em direção à Fortaleza. E o posto onde abastecemos o carro, o frentista perguntou: o senhor vai para onde? Eu estou indo para Fortaleza, tenho um trabalho amanhã lá. Então o senhor faz o seguinte: daqui para Fortaleza só tem um posto na estrada. Então, chegando a esse posto, só abasteça. Porque não espere chegar com outros postos que não existirão. Só abasteça e aí o senhor chega em Fortaleza. E assim fizemos. Pegamos a estrada e depois de muitos quilômetros apareceu um tal posto. Aí encostamos no carro
Já era começo da noite, paramos o carro. Lá de dentro do escritório do posto saiu um cavalheiro com uns relatórios e um pacotão de dinheiro desse tamanho. E chegou na janela do carro e pôs no banco do passageiro, virou as costas e foi embora. Puxa vida, será que eu ganhei essa fortuna toda hoje? A troco de quê? E ele já ia entrando no escritório, abriu a porta e eu buzinei forte. Aí ele voltou e olhou com cuidado e botou a mão na cabeça. Puxa vida, ainda bem que o senhor viu o tremendo erro que eu estava cometendo. Para encurtar a conversa, eu parecia com o dono do posto, meu carro era idêntico ao do dono do posto, que naquele horário ia buscar os relatórios de movimento do dia e mais o apurado das vendas no posto. Meus amigos, então fizemos uma boa amizade, ele ficou muito, muito agradecido, porque eu poderia terminar o abastecimento, sair com o carro e ir embora. Iria gozar aqueles valores ali por um pequeno período e ter até hoje um drama de consciência. Meus amigos, o espírito esclarecido não rouba, porque ele está lutando por se corrigir a si mesmo. Eu peço desculpas por falar de uma experiência pessoal, mas que eu agradeço até hoje a Deus por ter agido daquela forma, de não ter feito um chefe de família perder o emprego, como ele mesmo disse. Eu teria perdido o emprego, não teria como pagar essa fortuna, seria descontada dos meus direitos trabalhistas e eu iria passar fome. Porque aquele cavalheiro morava, isso há 50 anos atrás, entre Mossoró e Fortaleza, que é um terreno árido, ainda hoje é. Agora, onde aquele cidadão iria procurar uma colocação profissional numa situação dessa natureza? E ficaria com o nome sujo. E nós carregaríamos nas costas esse drama, essa responsabilidade para o resto da vida. Então, meus amigos, o bem só faz bem. Nos enriquece a alma praticar o bem, sermos honestos. Agora, isto que nós chamamos de roubo, o que vem a ser isso, na verdade? E aí que nós queríamos, depois desses comentários todos, chegar nesse ponto. Nós somos espíritos que estamos a caminho da animalidade em direção à angelitude. No momento, cursando esse ensino médio que é o reino nominal. Os reinos da animalidade é a escola primária. A universidade são os planos superiores. O ensino médio é o que nós cursamos na atualidade. Mas esse ensino médio leva muitos milênios. Depende do fôlego do espírito para ele acelerar o seu laureamento espiritual. Mas, normalmente, gastamos muitas encarnações subindo e descendo para o aprendizado, para a nossa educação. Nos meios selvagens, exemplo prático, a leoa, quando ela sente fome, ela entende que o leão está com fome e os seus filhotes também. Então ela sai a campo, na savana africana, e caça, seja lá o que for. O que estiver disponível na época. Algum fruto de 4 pernas sazonal. Ela faz o abate, alimenta-se e alimenta a prole. Ela não pede licença. Para saciar a sua fome, ela tira uma vida. Mas isso é a lei da selva. Os animais não pensam 2 vezes em sacrificar alguma coisa para a sustentação do seu organismo,
para as proteínas que pedem as suas entranhas físicas. Meus amigos, nós somos espíritos que estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Se nós considerarmos o reino nominal, o segmento de reta, nós estamos no comecinho. E ainda vamos ter que passar todo esse segmento de reta para lá na ponta extrema estarmos mais perto da angelitude, das grandezas espirituais, dos espíritos celestes. Convenhamos, ainda, sejamos honestos, estamos muito longe disso. Então, nós estamos perto da animalidade, mais próximos da animalidade que da angelitude, nesse segmento de reta que é a vida nominal. E ainda guardamos todos os resquícios de animalidade que vamos aos poucos dissipando. Mas como nós somos um animal racional, nós não nos limitamos ao atendimento das nossas necessidades. Nós fantasiamos e passamos a desejar a posse, que é reter valores. Meus amigos, esses valores vão escapar entre os nossos dedos. Ninguém levou nada da terra. Tudo que está na terra, a terra pertence, a Deus pertence. Nós vamos ao cartório de imóveis, lá está o nosso nome no imóvel. Mero trânsito. Aquilo se transferirá a outras mãos, a outras consciências, segundo os ditames divinos. Nós só levaremos para a espiritualidade os nossos valores íntimos. Nós estamos escrevendo um livro, que é o livro da nossa vida humana. Então, façamos bons capítulos, honrosos capítulos. Não manchemos de tinta aqueles capítulos que escrevemos da nossa vida, porque teremos que reler esses livros, meus amigos. Já passamos por essa experiência. E nos planos espirituais consultarmos a nossa ficha. E ficha recente, porque nas encarnações mais atrás, dizem-nos os nossos tutores espirituais, não teríamos forças para resistir e entraríamos em depressão. Então, os mentores espirituais só nos permitem ver uma, duas encarnações atrás. Porque mais atrás ainda, os nossos equívocos são tão graves, o nosso passivo de dívidas espirituais são de tal expressão que nos levaria à depressão espiritual. Então, nós olhamos a encarnação passada, duas encarnações passadas, nós podemos aguentar e ver a misericórdia de Deus para com os seus filhos. Ainda bem, meus amigos, que nós temos em Jesus aquele diletíssimo irmão, aquele irmão mais velho, mas muito mais velho, aquele espírito que foi capaz de plasmar o planeta terrestre, trabalhar toda a sua geologia. Ele nos dá essas expressões maravilhosas desse lindo planeta, sobre o solo do qual nós colocamos os nossos pés, garbosos, orgulhosos. Nos achamos assim, que somos o 31 de fevereiro, sem nos lembrarmos que há essa majestade celeste que nós chamamos de Jesus Cristo. Esse nosso irmão mais velho, que nos deu essa expressão de vida, este planeta maravilhoso, para nós nos exercitarmos. E nós queremos dizer que o planeta é nosso, que as coisas da Terra nos pertencem. Meus amigos, nós somos usufrutuários a título precário.
dos dons terrenos. Portanto, meus irmãos, recebamos os dons terrestres com responsabilidade, com seriedade, para trabalhar o progresso nosso e do nosso semelhante, sem expressões de egoísmo, de exclusivismo, de interesse único. Pensemos no social, pensemos no coletivo, sejamos um exemplo. Não exijamos a exemplificação do nosso próximo, a educação do nosso próximo, mostremos a nossa. Façamos aquela pregação silenciosa que é a pregação do exemplo. E quando nós olhamos os chamados corruptos e corruptores, nós olhamos esses irmãos com uma piedade muito grande. Sabe Deus quantos séculos serão necessários para esses irmãos desatarem os nós que estão dando na atualidade? Nós vemos todos os dias no noticiário televisivo as expressões lamentáveis de desfalque, desvios, pessoas que deveriam estar à frente da exemplificação nobre se nivelam aos marginais. Aqueles que pulam os muros para assaltarem as residências, esses nas caladas das reuniões escusas assaltam não residências, mas os cofres públicos. E é por isso que nós vemos a educação pública balançar nas bases, a saúde pública está internada na UTI em estado deplorável. Aqui no nosso estado de São Paulo, no rico estado de São Paulo, que é, entre aspas, um país de primeiro mundo, nós temos problemas de saúde graves. Agora, meus amigos, imagine lá o sertão da Amazônia, do Pará, do Mato Grosso, da Bahia. As expressões escolares são verdadeiros arremedos. Os postos de saúde ao quase total abandono por causa desses desvios. E nós temos a maior carga tributária do planeta. E o dinheiro é insuficiente porque é mal aplicado, é mal baratado pelos maus políticos. Que existem os políticos bons, existem os homens públicos sérios, responsáveis, que muita coisa boa que paira no nosso Brasil vem dessas almas generosas que chegam ao topo do mando e assumem a responsabilidade da dignidade da profissão que abraçaram. Mas, meus amigos, esses são as honrosas exceções. E nós estamos vendo aí todos os dias explodirem os escândalos de corruptores e corruptos, malbaratando os valores daqueles impostos pagos a duras penas pela população brasileira. Então, meus amigos, nós espíritas somos contrários a isso. Nós somos chamados pelas esferas superiores a pugnarmos pela honestidade, para que tenhamos as nossas consciências tranquilas. Porque o desejo de posse, o furto, é uma prática animalizada. A leoa não pede licença para atacar um animal na savana africana, abater e se alimentar. A saúva não pede licença para cortar as folhas, porque são inteligências primitivíssimas, no começo do seu desenvolvimento espiritual. Mas nós já estamos no reino nominal. Nós vivemos em sociedade e devemos exercitar a nossa capacidade com respeito ao alheio,
Porque o nosso direito acaba onde começa o direito do nosso semelhante. E se nós avançarmos destemidamente nos valores alheios, estaríamos prejudicando materialmente a esse irmão nosso, espiritualmente, muito mais duramente a nós mesmos. Então, meus amigos, estamos muito próximos da animalidade. Vencer o espírito de rapinagem é um grande passo que dará ao nosso espírito em direção à humanidade superior que nos aguarda. Agradecemos a atenção dos amigos. Jesus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado.